Olá, queridos amigos, bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e vamos dar seguimento ao nosso curso de mediunidade estudando sobre a desencarnação. Vamos estudar e entender as fases do processo desencarnatório e vamos também entender como o espírito fica a depender do tipo de morte. Será que todas as mortes, todos os tipos de desencarne trazem as mesmas impressões ao espírito desencarnante? Se você já se perguntou sobre esse tema, você está convidado a assistir conosco a aula de hoje. Mas eu convido você também para se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos. Olá, queridos amigos! Mais uma vez juntos aqui no nosso curso de mediunidade, estudando sobre a desencarnação, como se dá o processo de desencarnação e sobre a fase 8 da nossa educação da mediunidade, a fase prática do nosso curso, trazendo já a fase da psicografia. Então vejam, no instante da desencarnação, queridos amigos, o que é importante nós destacarmos? Que, na verdade, há o retorno do espírito à pátria espiritual, lembrando que a verdadeira pátria não é a material, é a espiritual. Então, ele havia saído temporariamente da erraticidade para progredir em termos intelectuais e morais nos mundos materiais. Mas, quando ele retorna à erraticidade, a alma, o espírito, conserva a sua individualidade após a morte. Jamais perde essa individualidade, porque ele mantém, inclusive, a sua individualidade com o seu corpo fluídico, que é o seu perispírito. E ele vai chegar à erraticidade com a aparência que ele tinha na sua última encarnação. Nada obsta que mais tarde, na erraticidade, ele possa mudar a sua aparência física, se mostrar mais jovem, mais idoso, adotar a forma a aparência de uma outra reencarnação que não a última, mas normalmente não, quando nós retornamos após o desencarne, levamos a aparência da nossa última encarnação. Então, essa individualidade, essa consciência de si mesmo, o espírito não perde com a desencarnação. Se após a morte só houvesse o que se chama o grande todo a absorver todas as individualidades, esse todo seria uniforme e então as comunicações que se recebessem do mundo invisível seriam idênticas. Desde que, porém, lá se nos deparam seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e desgraçados, que lá os há de todos os caracteres, alegres e tristes, levianos e ponderados, etc., patente se faz que eles são seres distintos. Aqui é importante nós destacarmos que há teorias que dizem que, na verdade, quando nós desencarnamos, nós não mantemos as nossas individualidades, que nós somos absorvidos num todo universal, num todo uniforme. E a doutrina vem nos mostrar que, na verdade, isso não faz sentido. Porque vejam, se nós, ao nos relacionarmos, ao recebermos o intercâmbio de vários espíritos, percebemos personalidades diferentes, uns bons, uns maus, sábios e ignorantes, é porque eles não foram absorvidos nesse todo universal e que eles mantiveram, sim, a sua individualidade, sendo, portanto, seres distintos, ok? A alma leva consigo a lembrança dos acontecimentos e dos atos praticados. Essa lembrança que leva da sua vida corpórea é cheia de doçura ou de amargor, segundo o emprego bom ou mau que deu à sua jornada terrena. Quanto mais elevada e pura for a alma, menos se prende às coisas materiais que deixou na terra e mais rapidamente compreende a futilidade delas. Então, meus queridos amigos, nós vamos lembrar daquilo que fomos e daquilo que fizemos na vida material. Ao chegarmos na erraticidade, mantemos a nossa individualidade e mantemos também a nossa lembrança. E essa lembrança pode ser positiva ou negativa, conforme tenhamos sido
bons ou maus na atual existência. Claro que, como ele diz aqui, quanto mais elevada e pura for a alma, menos vai se prender às coisas materiais, menos vai se prender àquilo que deixou aqui na Terra e mais rapidamente compreende a futilidade delas. Percebe que, na verdade, nós não devemos gastar as nossas energias, nossa alegria, muitas vezes ter ansiedade em função das coisas materiais, que na verdade são temporárias e passageiras. Por quê? Porque a verdadeira pátria é a espiritual. Então, vocês estão vendo aqui que nós estamos trazendo informações importantíssimas sobre a desencarnação e que muitas pessoas têm dúvidas. No tocante à separação da alma do corpo, como se dá? Vamos analisar agora a questão do desencarne, do processo de desencarne em si. Então vejam, a morte do corpo material não causa sofrimento para a alma que vê chegar ao fim o seu exílio na vida corpórea. O corpo sofre muitas vezes mais durante a vida do que no momento da morte. A morte promove o desprendimento da alma do seu corpo transitório, pois rompe os liames que a retinham na vida material. Esse desprendimento ocorre gradualmente. Então, o espírito vai se desprendendo pouco a pouco, à medida que os liames se soltam. Então, vejam, queridos amigos, para aquelas pessoas que reconhecem a temporariedade da vida material, que sabem que a verdadeira vida é a espiritual, que reconhecem e entendem acerca dos princípios da vida espiritual, dos princípios espíritas, da imortalidade da alma, essas pessoas, elas não sofrem com o desencarne. Na verdade, elas entendem que elas estão num processo de libertação, porque a vida na matéria é um exílio, aqui é uma prisão, é um hospital, e para cá vêm os doentes. Quando cumprem aquilo que deveriam cumprir na vida material, são libertados e retornam à pátria. Então, para quem já tem esse entendimento, a morte não representa nenhum sofrimento. Muitas vezes a alma sofre mais encarnada do que no momento do desencarne em si. Agora vejam, a separação da alma e do corpo, ela é gradual. Sempre é gradual. Agora, esse gradual pode ser mais rápido ou mais demorado, mas ele nunca é instantâneo. Ele é sempre gradual. Por quê? Porque a alma, ela precisa de um tempo para se desligar daquele corpo que durante tanto tempo acomodou, recebeu, acolheu o nosso corpo perispiritual. Agora é o que nós vamos ver e é muito importante você entender o que nós vamos dizer agora. Esse desprendimento, o desligamento do nosso perispírito é sempre gradual, perfeito? Todavia, quanto mais entendimento acerca da vida espiritual e, principalmente, essencialmente, quanto mais evoluída é a criatura, mais rápido esse desprendimento ocorre. Embora seja gradual, é um gradual acelerado em relação a outros desprendimentos que são extremamente lentos e demorados. Então, o fator primordial para esse desprendimento gradual ser mais rápido e, consequentemente, trazer menos sofrimento ao espírito é a moralidade. Espíritos mais evoluídos têm o desprendimento, o desligamento do corpo perispiritual mais rápido, tá? Essa separação, ela é mais rápida. Espíritos mais materializados e imperfeitos têm esse processo ainda mais lento, ok? Então, e o conhecimento acerca da vida espiritual também é um fator que contribui nesse processo. Quando você entende o que acontece, o que vai acontecer, isso facilita, mas não é o fator preponderante, perfeito? Dessa forma, para a alma, a morte é apenas a destruição do corpo material. Ela se separa do corpo com a cessação da vida orgânica. Leva consigo o seu perispírito, que a ligava ao corpo e que se soltou, porque como nós já vimos
lá no perispírito, quando fomos estudar sobre perispírito. Ao desencarnar, nós deixamos o corpo físico e o duplo etéreo e levamos para a erraticidade perispírito, corpo mental e o espírito, ok? O fenômeno da desencarnação é oposto ao da encarnação, porque o da encarnação, o espírito se prende ao corpo físico. Na desencarnação, o perispírito se desprende, molécula a molécula, do corpo material. A separação da alma e do corpo tem 4 fases. Nós vamos estudar todas elas, tá? Então vejam bem, quais são as fases relacionadas à separação da alma e do corpo, onde nós podemos dizer que, de fato, o espírito se desligou do corpo material. Então vejam, nós colocamos aqui 3 fases. Todo desencarne passa por essas 3 fases. Para alguns, essas fases são mais rápidas, para outros mais lentas, mas todos nós passamos por essas 3 fases. Então, a primeira fase é o desligamento do corpo perispiritual, certo? E o desligamento do perispírito tem 4 fases, ok? Nós vamos estudar essas 4 fases. Depois que ocorre o desligamento do corpo perispiritual, tem a fase da perturbação. Essa fase da perturbação, ela pode iniciar já durante o desligamento dos laços perispirituais. Não é que só depois que acontece o desligamento inicia a perturbação. Não, ela pode iniciar junto com o desligamento, mas ela existe. O que é, na verdade, essa fase de perturbação? É uma fase de torpor. Tá? Então, é um torpor paralisante das faculdades e sensações, como uma catalepsia. Pode durar algumas horas ou até mesmo anos. O que acontece na fase da perturbação? O espírito, ele não sabe muito bem o que está acontecendo, se ele está acordado, se ele está dormindo, se ele está vivo, se ele está desencarnado. Ele vive num torpor. Eu gosto de dar um exemplo aqui para vocês, a doutrina nos traz inclusive esse exemplo, que vocês vão entender um pouquinho o que é esse estado de perturbação. Quando nós despertamos em um lugar diferente da nossa casa, em algumas situações, nós não demoramos às vezes um pouquinho de tempo para sabermos onde nós estamos. Às vezes quando nós estamos em viagem, que nós despertamos, nós ficamos sem saber onde nós estamos, até que nós compreendamos que nós não estamos no nosso ambiente, na nossa residência. Aquilo é um certo estado de perturbação, de torpor, onde eu estou ali me questionando o que está acontecendo comigo. É mais ou menos, claro que não é idêntico, mas é para vocês terem uma ideia do que é esse estado de torpor. E essa perturbação, como eu disse, ela pode iniciar após o desligamento ou mesmo durante o desligamento do perispírito, tá? Passada a fase de perturbação, vem o despertar. O que é o despertar? É o espírito ter consciência de que ele está desencarnado, que ele não está mais na matéria física e que ele agora faz parte do mundo dos espíritos. Esse despertar pode ser alegre, como pode ser triste, a depender das nossas condutas na matéria. Aquele que agiu corretamente, vivenciou o evangelho, a lei de Deus, vai despertar feliz pela sensação pela consciência tranquila, a sensação de dever cumprido. Aquele que não viveu como deveria, mas apenas para si mesmo e não para o próximo, para o amor, ele vai despertar, mas ele vai despertar entristecido, se sentindo realmente falido, às vezes se sentindo culpado, a depender da sua condição. Então, o despertar é saber que está no plano espiritual, reconhecer o seu novo estado, perceber que mantém a sua individualidade, que pensa, que vê, que escuta, mas não significa que o despertar é sempre feliz. Ele pode ser triste, a depender da vida do espírito. Então, desligamento do perispírito, perturbação e despertar, todos nós iremos passar. Mas, como eu disse, o desligamento, a perturbação e o despertar, tudo isso pode ser mais rápido quando o espírito é bom e compreende as leis do mundo espiritual. E esse processo pode ser mais lento quando a pessoa não é uma pessoa boa, não é uma pessoa moralizada e quando não tem o conhecimento da vida espiritual.
O tempo com que se processa o desprendimento da alma do seu corpo material é variável segundo cada indivíduo. Já falamos sobre isso. Para a alma que praticou o bem e as virtudes na vida material, o processo de libertação é bastante rápido, podendo mesmo ocorrer na agonia, com o corpo material mantendo apenas a vida orgânica. Então vejam como pode ser rápido para a alma que vive o bem. Então a libertação é rápida, às vezes o espírito ainda está em agonia, o corpo físico ainda está em agonia, o corpo orgânico, mas o espírito já se desprendeu, certo? Já para a alma que se prendeu às coisas materiais e à sensualidade, o desprendimento é mais demorado, podendo durar às vezes dias, semanas e até meses. Esse desprendimento lento é devido à afinidade criada entre o perispírito e o corpo material, em razão da preponderância que a alma deu às coisas materiais. Então, o corpo material ele exerce uma atração, um imã para o perispírito. Se o perispírito só viveu para a matéria, na hora do desencarne ele não quer se desligar da matéria com facilidade. Então, é como se fosse um imã que dificulta o desligamento da nossa alma. Perfeito? Então vejam aí já vocês como é relevante, importante nós trabalharmos a espiritualização. Nós estarmos na matéria, mas não vivermos para o mundo material, mas vivermos realmente para as coisas espirituais. Vivendo aqui o estritamente necessário, mas trabalhando essencialmente o nosso espírito, a nossa reforma íntima, a nossa moralização. O auxílio dos benfeitores espirituais se faz presente na hora do desencarne. Há trabalhadores do plano espiritual responsáveis exatamente para auxiliarem, para fazerem, promoverem o desligamento do nosso perispírito. Lembram que eu disse que existem 4 fases no desligamento do corpo perispiritual? Nós vamos ver essas 4 fases, tá? Fiquem tranquilos que nós vamos chegar a elas. Mas o que é importante nós já destacarmos? Que não é qualquer espírito que sabe fazer isso. E não é isso simplesmente automático. Tem espíritos especializados para auxiliarem no processo desencarnatório. Então, tudo indica que o processo desencarnatório é operado por espíritos especializados e, em geral, agem segundo uma sequência específica, obviamente com as naturais variações, conforme as condições apresentadas pelo desencarnante, as circunstâncias e o tipo de morte. São fatores que interferem no processo de desencarne, com certeza. Nós já vimos que a condição do desencarnante influencia. As circunstâncias e os tipos de morte, como nós vamos ver na sequência, também influenciam para que a separação da alma em relação ao corpo seja mais rápida ou mais lenta, tá? Mas há, como nós vimos aí, espíritos especializados nesse processo. Pronto. Vamos agora trabalhar o desligamento do corpo perispiritual. Lembram que nós verificamos que dentre as 3 fases, a primeira é o desligamento do perispírito? Pois muito bem, há 3 regiões orgânicas que exigem cuidado na liberação da alma. E é exatamente nesse processo que os benfeitores atuam, para irem promovendo o desligamento do corpo perispiritual. Então, nós vamos ver quais são as regiões que ligam o perispírito ao corpo físico. Então, vejam, o primeiro ponto, a primeira ligação que será desligada pelos benfeitores espirituais é o centro vegetativo, ali na área do abdômen. Então, essa é a primeira área que vai ser desligada. Quando acontece o desligamento do centro vegetativo, normalmente começamos a perceber que as extremidades do corpo ficam arroxeadas. Muitas vezes as pessoas estão já no hospital, mas os pés, as mãos, as pontas dos dedos já começam a arroxear. Isso já é o indicativo de que houve o desligamento do centro vegetativo, que é exatamente na área do abdômen.
A segunda região que vai ser desligada pelos benfeitores espirituais é exatamente a região ali do centro emocional, na área do tórax. A terceira a ser desligada é o centro mental, ali na região cerebral. E por fim, como quarta fase, eles desatam o laço fluídico. Então, só depois que passa pela fase 1, pela fase 2, pela fase 3 e pela fase 4, é que o perispírito de fato se desligou do corpo físico, tá? Então, esse processo é que nós dissemos que é gradual, mais ou menos conforme a condição de cada um, a moralidade de cada um e o conhecimento que se tinha da vida espiritual. Mas, repito, fator preponderante não é o conhecimento, senão quem não tem conhecimento da doutrina espírita teria sempre um desencarne doloroso ou mais perturbador. Não é isso. Fator preponderante é a moralidade do ser, que independe de religião. Bom, como nós já vimos as fases, as 4 fases do desligamento do corpo perispiritual, agora nós vamos examinar os tipos de morte. Porque a depender do tipo de morte, o espírito sofre mais ou menos. Esse desligamento, a separação da alma do corpo é mais rápida ou é mais lenta. Então, cada tipo de morte do corpo material causa um impacto diferente no momento do desprendimento da alma. E é isso que nós vamos ver, alguns desses casos de desencarnação, para que vocês possam melhor compreender. Então, em seguida à morte do corpo material, a alma geralmente não tem consciência imediata de si mesma, porque ela fica perturbada por algum tempo. Nós não falamos isso, que ao desprendimento, a perturbação e o despertar? Então, normalmente, geralmente, a pessoa, o espírito, ele está inconsciente na hora mesmo do desencarne, por conta do estado de perturbação que acompanha o espírito, tá? Por que nós dissemos geralmente? Porque isso é o que nós visualizamos com mais força, com mais naturalidade, com mais incidência no mundo material, na Terra, porque ainda é um mundo de seres, de espíritos imperfeitos, mas espíritos já de outros mundos, mais evoluídos, mais felizes, não, embora passem por esse processo, não é como aqui. Então, nós estamos falando da nossa realidade, que é uma realidade de espíritos mais imperfeitos, tá? Então, vejam, a duração dessa perturbação depende da elevação moral da alma. Quando ela já se depurou e se desprendeu das coisas materiais durante a sua vida corpórea, reconhece-se quase imediatamente, ou seja, o despertar não é o reconhecimento, esse despertar é quase que imediato, ou seja, consequentemente a perturbação é quase nula. A perturbação que se segue à morte do corpo material não tem de penosa para a alma do homem de bem, que mantém a sua consciência pura. Vejam, portanto, aí que a depender da condição evolutiva, mais uma vez reforçamos, o processo de desencarne vai ser muito mais feliz. Por outro lado, a alma do homem que se prendeu às coisas materiais e não manteve a consciência pura, conserva por muito mais tempo a impressão da matéria. Vejam aí mais uma vez a importância de nós irmos pouco a pouco nos desligando do mundo material e trabalhando aspectos mais espirituais de cada um de nós. Somente depois do completo desprendimento do espírito, reconhece o seu novo estado. Somente depois do desprendimento e do processo de perturbação é que ele vai despertar, que ele vai reconhecer-se no plano espiritual. Compreende nesse momento que não mais faz parte do mundo dos vivos. Ele vai continuar a pensar, a ver, a escutar, vai se perceber num corpo sutil, semelhante ao que deixou na Terra, que é o perispírito. E esse aí é o momento do despertar. Todos nós passaremos pelo despertar na erraticidade. Vamos agora avaliar o caso da morte natural. Como se sente o espírito no caso de mortes naturais?
Então, quanto mais a alma estiver identificada com as coisas da matéria, mais sofrerá para se separar do corpo material. Já sabemos disso. O desprendimento, conquanto se opere gradualmente também, demanda contínuos esforços, porque o espírito quer ficar na matéria, não quer desencarnar, não quer ir para a erraticidade. Viveu para o mundo material, muitas vezes não sabe nem que existe a erraticidade, então ele, na verdade, é uma luta. É como se o espírito quisesse, precisasse se desprender, mas ao mesmo tempo quer ficar. Então, por isso os esforços acontecem nesse processo. As convulsões da agonia são indícios da luta do espírito. Em se tratando de morte natural resultante da extinção das forças vitais por velhice ou por doença, o desprendimento opera-se de forma gradual, sem tanta agressão sem tanto sofrimento, sem tanta perturbação para o espírito, tá? Para o homem cuja alma se desmaterializou e cujos pensamentos se destacam das coisas terrenas, o desprendimento quase se completa antes da morte real. Isto é, ao passo que o corpo ainda tem vida orgânica, o espírito já penetra na vida espiritual. Fica apenas ligado por um elo tão frágil que se rompe com a última pancada do coração. Vou explicar para vocês. No caso da morte natural, no caso da velhice, onde vai se extinguindo naturalmente as forças vitais, o fluido vital, quando a pessoa está doente, ela vai pouco a pouco ali perdendo as suas energias e realmente ela falece. Nessa situação, nós chamamos de morte natural, o corpo perispiritual começa a se desprender antes mesmo da morte. Então, nós não vimos as 4 fases que precisam, os 4 locais que precisam ser desligados, o corpo perispiritual? Muitas vezes a pessoa ainda está viva, organicamente falando, mas o desprendimento já começou. Então, por exemplo, aquele laço lá da fase da área abdominal já foi desligado. A pessoa ainda está viva, está com as pontinhas dos dedos arroxeadas, mas o desligamento já começou. Mas a vida orgânica ainda não cessou definitivamente. É isso que ele está querendo dizer aí. Então, o espírito já vai penetrando a vida espiritual. Lembram que muitas vezes as pessoas já percebem alguns familiares desencarnados que estão ali. Tudo aquilo ali já é o processo de desencarne que está acontecendo, mas a pessoa ainda está viva. Então, ele fica ligado por um elo frágil que se rompe definitivamente com a morte do corpo físico. Isso no caso das mortes naturais. Esse desligamento acontece de forma gradual e muitas vezes inicia antes mesmo do desencarne efetivo. Nesta contingência, o espírito pode ter já recuperado a sua lucidez, de molde a tornar-se testemunha consciente da extinção da vida do corpo, considerando-se feliz por tê-lo deixado. A perturbação é quase nula. Claro que depende do espírito, da condição dele, mas como o desprendimento do corpo perispiritual aconteceu antes, ele pode desprender-se totalmente. Às vezes a vida orgânica está por um fio, às vezes está ligado só pelas máquinas, mas o espírito mesmo já desligou. E ele, inclusive, já passou pelo estado de perturbação e já está desperto e consegue, é isso que ele está dizendo aí, pode conseguir já ter retornado à sua lucidez e ser testemunha consciente da extinção da vida do seu próprio corpo. Mas, repito, isso depende da evolução de cada um. Mas isso é possível? Na morte natural, isso é possível. No caso de mortes súbitas, já são outras situações. Então, a morte súbita pode ou não estar associada a um ato de violência, mas são mortes, exemplo de mortes violentas, homicídios, torturas, suicídios, desastres, calamidades naturais ou mesmo provocadas pelo homem. Tais mortes provocam ao desencarnante um sofrimento que varia ao infinito. Já é um sofrimento maior. A morte súbita já traz um sofrimento maior que a morte natural. Por quê? Porque as pessoas estão repletas de fluido vital. As suas energias estavam ali a todo vapor.
o processo de desmembramento, de desligamento do corpo perispiritual não acontece antes da morte do corpo físico. Nesse caso, acontece depois. Então, o desligamento das 4 fases, dos 4 elos do corpo perispiritual só iniciam após a morte, no caso da morte súbita. Então, o espírito, para se desligar, precisa de mais tempo e vai passar por um estado de perturbação maior, em função também da grande quantidade de fluido vital que ainda havia no seu corpo. Então, tudo isso traz já naturalmente um desprendimento mais doloroso. Claro que, repita-se, os mais evoluídos sofrem menos, os menos evoluídos sofrem mais, mas a morte súbita em si já é mais dolorosa, mais difícil para o espírito do que a morte natural. Na morte violenta, o perispírito, estando fortemente ligado ao corpo material e as forças vitais estando bastante ativas, os liames que unem o envoltório material ao perispírito são mais tenazes e o desprendimento completo torna-se mais lento. Foi o que nós dissemos. No caso de uma doença fulminante e morte infantil, como será o desencarne para o espírito? No caso de uma doença curta ou fulminante, no caso, por exemplo, da pandemia do Covid, com o falecimento em plena vitalidade, salvo se espiritualizado, o desencarnante poderá vir a ter problemas de desligamento e adaptação, pois são muito fortes suas impressões e interesses relacionados à vida física. Em relação ao Covid, tem pessoas que desencarnam mais rapidamente, realmente como uma doença fulminante, e aí o desligamento e a adaptação ao mundo espiritual serão mais difíceis. Outras vezes, a pessoa ainda fica ali um tempo internada no hospital e vai realmente lutando, tentando lutar, mas acaba vindo a falecer. Ali, naquele caso, quando a doença demora um pouco mais de tempo para o desencarne, para efetuar o desencarne, aí pode ser, sim, que haja um desligamento prévio, como nós comentamos. E aí a pessoa, o espírito não sofre tanto. Então, a gente está falando aqui, por exemplo, de uma doença fulminante como um AVC, como um ataque cardíaco, que é da noite para o dia, tá? No caso da Covid, a depender da situação de cada um, o sofrimento vai ser menor, tá? No caso de morte infantil, o desencarne é bem tranquilo, mesmo em trágicas circunstâncias, pois o espírito nessa fase permanece em estado de dormência e desperta lentamente para a realidade terrestre. Só na adolescência que o reencarnante entra em plena posse das suas faculdades. A morte infantil ela é mais tranquila porque o espírito ainda está meio que dormindo, com as suas tendências em estado de latência. O espírito, ele é realmente criança nessa fase. Nós sabemos que a reencarnação, ela se completa só a partir dos 7 anos. Até os 7 anos, o espírito está com um pezinho aqui e um pezinho na erraticidade ainda. Está há pouco tempo reencarnado. Exatamente por isso que, caso venha a desencarnar nessa fase, o desligamento é rápido, é bem mais tranquilo, mesmo que em situações trágicas. Exatamente por quê? Porque o espírito está ligado há pouco tempo à matéria e mais rapidamente ele consegue dela se desligar. No caso de aborto, existem 2 tipos, o aborto provocado e o espontâneo. Então, o espírito sofre o trauma provocado pela morte violenta, embora amenizado por não estar ainda comprometido com o mundo material, porque ele ainda está no ventre, os laços ainda são tênues e, portanto, o trauma é menor. Geralmente, ao ver frustrada a sua intenção de reencarnar, principalmente se imaturo moralmente, pode nascer rancor contra o ato criminoso cometido pelos pais, tornando-se um obsessor, um perseguidor implacável. Mas isso pode ser, no caso dos abortos espontâneos, agora não no provocado, pode ser que seja uma provação para o espírito reencarnante ou para os pais, sendo o espírito desligado facilmente, pois os laços que o prendem ao corpo físico são tênues. Nós, quando falamos sobre aborto espontâneo, nós falamos também sobre esse tema de uma forma mais detalhada na aula lá do ESD 3,
em que nós falamos da sorte das crianças após a morte. Nós analisamos a morte de crianças e lá nós explicamos direitinho que a morte infantil ou mesmo um aborto espontâneo pode ser uma necessidade do espírito reencarnante apenas, pode ser uma necessidade, uma provação para os pais apenas, ou pode ser para ambos, tanto para o desencarnante, ou tanto para o espírito que iria reencarnar, quanto para os pais. Isso varia, perfeito? Mas, de qualquer maneira, o desligamento vai ser mais fácil e tranquilo, exatamente porque os laços que prendem ao corpo físico aquele espírito são tênues ainda. E por isso, esse desligamento é mais simples. No caso de morte coletiva, neste caso, o desprendimento só começa depois da morte e seu término não ocorre rapidamente. O espírito fica aturdido, não compreende bem o seu estado, permanece na ilusão de que vive materialmente por um período mais ou menos longo, conforme o seu nível de espiritualização. Então, ele permanece em estado de perturbação por mais tempo, no caso de morte coletiva, porque acontece de uma hora para outra. Ele estava vivo, de uma hora para outra ele se vê desencarnado. Então ele não sabe muitas vezes o que aconteceu. O estado de perturbação, ele fica aturdido, perturbado por mais tempo. Muitas vezes ele vive no plano espiritual achando que ele está encarnado ainda, sem compreender a sua nova condição, tá? E mais uma vez, nesse caso, o desprendimento só inicia depois da morte. Exatamente por quê? Porque não tinha como começar antes se a pessoa estava plena de vida. Então, é também, no caso de morte coletiva, é a mesma situação, às vezes, da morte súbita, tá? Causando também ao espírito uma perturbação, um desligamento da alma em relação ao corpo mais sofrido. Nos casos de morte coletiva, tem sido observado que todos os que perecem ao mesmo tempo nem sempre tornam-se a ver logo. Presas de perturbação que se segue à morte, cada um vai para o seu lado ou se preocupa só com aquilo que lhe interessa. Então vejam, não é porque morrem, desencarnam todos juntos que eles se encontram, se veem todos juntos na erraticidade, não. Não é assim. Cada um vai procurar os seus interesses, tá? Então, meus queridos amigos, onde está o nosso coração, lá nós vamos estar. Então não é porque há o desencarne simultâneo que todos se veem no plano espiritual. Isso pode acontecer de nós virmos alguns daqueles que desencarnaram conosco, com certeza. E aqui na morte coletiva, vale uma pequena observação, tá? Nem todos os que morrem naquela condição, numa morte coletiva, têm comprometimentos conjuntos. Não é um comprometimento de um povo, um comprometimento de uma sociedade, um comprometimento de uma família. Pode acontecer, sim. Normalmente, aqueles que desencarnam em mortes coletivas são porque em algumas situações erraram coletivamente no passado e agora estão resgatando coletivamente, tá? Mas isso não é 100%. Há pessoas que desencarnam numa morte coletiva que não tinham uma relação com o erro conjunto, com o erro coletivo, mas pediram para desencarnar daquela forma, de forma súbita, para acelerarem seu processo evolutivo, porque queriam ascender mais rapidamente na sua evolução como espírito imortal, mas sem uma relação direta com o erro daquela coletividade. Tá? Então, em regra, é o que acontece, mas nós não podemos dizer que é sempre assim. E vale dizer também que nós estamos aí em época de pandemia, um grande desencarne está acontecendo. Um outro motivo também para a morte coletiva são épocas de transição. Nos diz o livro A Gênese que, em épocas de transição planetária, os desencarnes coletivos são naturais, costumeiros, mais comuns, porque causam um impacto maior na humanidade, fazendo com que ela seja balançada nos seus valores, nos seus princípios e acelera o despertar da humanidade para os verdadeiros valores do espírito, fazendo com que
aquele período de transição de fato leve a criatura a uma evolução, a um repensar de atitudes. Então, a morte coletiva também acontece por conta de compromissos coletivos, mas também um momento de evolução, um momento de transição de um determinado planeta causa também, é uma das causas também a justificarem as mortes coletivas, tá? E como nós estamos em período de transição, é o caso também. No caso dos suicidas, na situação específica dos suicidas, o sofrimento pode ser significativamente maior, não só pelo arrependimento do ato cometido, que usualmente os atinge, mas porque, havendo ainda fluido vital circulante no organismo, visto que a desencarnação não estava prevista para aquele momento, os laços perispirituais estão mais fortemente presos ao corpo físico. Sendo o suicídio um atentado contra a vida, o sofrimento quase sempre permanece por período igual ao tempo em que o espírito ainda deveria estar encarnado. Vejam, nós colocamos aqui quase sempre, então não é sempre, tá? Quando nós estamos estudando o livro O Céu e o Inferno, no capítulo referente aos suicidas, nós percebemos que o tipo de perturbação dos espíritos varia muito. Nem todos os espíritos ficam ali presos aos seus corpos pelo tempo que eles teriam para viver. Acontece, mas isso não é em todos os casos. Então, há situações onde a pessoa tinha que desencarnar aos 40, se suicida aos 20 e fica aqueles 20 anos de diferença ali sofrendo em perturbação ao lado dos restos mortais. Em outras situações, não. Isso não vai acontecer, porque cada caso é um caso e cada um é responsabilizado conforme o seu conhecimento, conforme aquilo que motivou o suicídio, tá? Claro que o espírito sofre mais do que outros por conta do seu ato, que foi um atentado contra a vida e contra as leis do Pai, mas não significa que ele está e estará sem o amparo. Não significa dizer que se ele se arrepende, se ele reconhece os seus equívocos, ele vai ficar lá sofrendo só porque ele se suicidou. Não, ele vai ser amparado, ele vai ser auxiliado. Inclusive, nós temos informações que nos chegam, depoimentos que nos chegam de, por exemplo, espíritos suicidas que em pouco tempo já trouxeram algumas manifestações aos familiares, claro, sempre preocupados exatamente por ter sido um atentado contra a vida, mas dizendo que se arrependeram e que a partir do momento que se arrependeram já foram auxiliados pela espiritualidade. Claro que estão em tratamento, mas, ou seja, não estão naquele sofrimento lá por anos e anos como nós muitas vezes estudamos. Por isso que cada caso é um caso. Tá? Então, nos chegou ao conhecimento que um jovem que se suicidou em poucos meses já conseguiu se comunicar, mostrou-se, não através de psicografia ou de médiuns, mas mostrou-se visualmente através da vidência para a sua própria mãe, mostrando e dizendo que havia se arrependido e que havia sido auxiliado. Então, percebam, queridos amigos, que nós não podemos colocar todos os casos de suicidas na mesma situação, mas não há dúvida que, por terem muito fluido vital circulando no organismo, o seu desencarne é mais sofrido, com certeza, e também por ter sido um atentado à vida, mais ainda, ok? No caso da eutanásia, o que a doutrina espírita nos fala? Então, como o fluido vital do moribundo ainda circula por seu corpo físico, a eutanásia dificulta o seu desligamento. O objetivo da eutanásia é evitar diminuir o sofrimento do desencarnante, só que isso não acontece. Por quê? Porque no caso, ele vai ficar ali preso ao corpo enquanto o fluido vital não se esvair completamente. Então, nós, na verdade, não diminuímos o sofrimento do desencarnante, ampliamos o seu sofrimento. Essa é que é a verdade. O desencarnante fica preso ao corpo inerte, em plena inconsciência e incapacidade de reação, até que se complete o esgotamento do fluido vital de seu organismo pela falência dos órgãos, quando então se inicia o desligamento. Então, o desligamento do corpo perispiritual só vai acontecer depois que se dissipar completamente, que se esgotar completamente o fluido vital. Então, de nada adiantou
realizar a eutanásia, porque o espírito fica ali preso, vai ter que esperar do mesmo jeito o fluido vital se esgotar, e só depois que se esgota é que inicia o desligamento do corpo perispiritual. Então vejam aí como o espírito sofre no caso de eutanásia. Muitas vezes, mesmo depois de desligado, o espírito ainda se conserva apático, sonolento e desmemoriado por ter tido abreviado criminosamente o seu desenlace. Então, eutanásia não deve acontecer no tocante aos espíritos encarnados. Aqui eu faço uma observação em relação aos animais. No caso dos animais é diferente, tá? No caso dos espíritos, nós encarnados, durante o período que nós estamos ali em sofrimento, numa situação ainda de coma, o nosso corpo perispiritual está em aprendizado e o nosso corpo espiritual ele está num processo de liberação de energias deletérias. É como se nós estivéssemos ali gastando, purgando aquelas energias que não são benéficas, para que quando o desencarne acontecer, nós estejamos numa condição melhor na erraticidade, tá? Porque nós passamos ali por um processo de depuração. No caso dos animais, eles não precisam passar por esse processo, eles não têm resgate, eles não têm erros, eles não têm débitos para com a justiça divina, então não tem nada que dissipar. Então, no caso dos animais, se tudo que podia ser feito foi feito e os animaizinhos se encontram em sofrimento, o ideal é que se possa realizar a eutanásia para com esses animais. Não há por que deixá-los sofrendo se eles não têm o que resgatar naquele momento, tá? Porque só quem resgata é quem tem débitos, e só tem débitos quem tem livre-arbítrio. Só tem livre-arbítrio espírito. Então, os animais não têm por que passarem por aquele sofrimento excessivo. Não sendo possível manter a sua vida, sua condição de vida e estando em sofrimento, é melhor que se pratique a eutanásia para com os animais, não para com os seres humanos. No caso da cremação, a orientação é que se aguarde mais ou menos em torno de 72 horas para que se promova a cremação. É um período adequado, mas propício para que haja o desligamento do corpo perispiritual e o desencarnante não sofra as repercussões do fogo no seu próprio corpo perispiritual. Porque enquanto há pontos de ligação entre o corpo físico e o corpo perispiritual, o perispírito pode sentir as repercussões da cremação. Claro que se o espírito tem méritos, tem créditos para com a justiça divina e a família resolve cremar e não aguarda esse período, a justiça divina, o pai, pode interceder para que o espírito não sofra? Claro que sim, queridos amigos. Ele pode ser adormecido de uma forma que ele não sinta as repercussões do fogo. Então, tudo acontece conforme o merecimento e a necessidade de cada um. Mas a justiça divina pode intervir? Com certeza pode. De certo modo, existem sempre muitos ecos de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo nas primeiras horas subsequentes ao desenlace da existência material. Por isso que se recomenda que se aguarde 72 horas. Essa orientação foi dada por Emmanuel a Chico Xavier, quando, me parece que no livro Consolador, exatamente quando lhe foi questionado sobre a cremação. No tocante à doação de órgãos, será que isso é viável? Será que não é? Será que há alguma repercussão para o espírito desencarnante? Ele se vê sem aquele órgão no plano espiritual? Será que há algum comprometimento, alguma dificuldade para aquela pessoa que recebe o órgão doado? Então, aqui é importante avaliar se não haveria possibilidade de o doador ficar preso às vísceras. Se o espírito doador não fica preso às vísceras, por quê? Porque ele é muito apegado à matéria, então ele é apegado aos seus órgãos e ele acha e pode achar que ele no plano espiritual está sem um coração, está sem um fígado, está sem um pulmão. Tá? Isso acontece, a depender da evolução e do entendimento que tem aquele espírito. Então, diz Chico Xavier, se a pessoa chegou a um ponto de evolução em que a noção da posse
não mais a preocupa, esta criatura está em condições de doar, porque não vai afetar o perispírito em coisa alguma. O doador é uma pessoa habituada ao desprendimento da posse. Então, quando ele compreende que, na verdade, aquilo é só o corpo material, que ele está realizando um ato de caridade, de amor, está ajudando o próximo, e que o seu corpo perispiritual não precisa dos órgãos do corpo físico, ele não vai se preocupar com isso e nem vai imaginar que ele está sem o órgão no plano espiritual. Mas há outros espíritos que têm esse pensamento e se veem preocupados, preso às vísceras, preso àquela pessoa que recebeu a doação, direcionando energias deletérias para a pessoa que recebeu os órgãos, e é o que dá muitas vezes exatamente a rejeição daquela doação dada, recebida. Então, isso pode acontecer. Em reuniões mediúnicas, nós já atendemos espíritos desencarnados nessa condição. E aí esclarecemos, mostramos que a doação é um ato de amor, como a pessoa foi beneficiada, mostramos para ele que no plano espiritual ele não precisa daquele órgão, enfim, levamos o esclarecimento para que ele pudesse compreender. E assim, nas situações que nós vivenciamos, aconteceu. Mas esse problema que Chico Xavier colocou acontece? Sim, acontece, tá? Então é importante avaliar isso para evitar um sofrimento do doador no plano espiritual. Sabemos que no desencarne é comum, é natural, aquela visão panorâmica e retrospectiva da vida, como se a pessoa, como se passasse um filme de toda a sua vida. Isso é real? Sim, isso é real, isso de fato acontece. Esta visão permite ao desencarnado reviver com detalhes os pensamentos marcantes que tivera e os atos cometidos na existência que finda. Ideias insignificantes que tivera, os atos mínimos desfilam absolutamente precisos, são revelados de roldão, como se existisse uma câmara ultra rápida instalada no seu interior, projetando na mente um filme cinematográfico que inopinadamente vai se desenrolando. E qual é o objetivo, queridos amigos, desse filme rápido passar? Exatamente para que nós tenhamos condições de, naquele momento, relembrar as nossas atitudes positivas e negativas, para que não cheguemos na erraticidade enganados do que somos e do que fizemos. Não. Essa visão panorâmica é como se fosse ali a nossa consciência nos mostrando os nossos créditos e os nossos débitos para com a justiça divina, de modo que ao chegarmos na erraticidade, nós não estejamos enganados, nós saibamos exatamente o que fizemos ou deixamos de fazer, aquilo que agimos em conformidade com a lei de Deus e aquilo que ferimos a lei de Deus. Nós trazemos, na verdade, nós não, no livro Cartas e Crônicas, há o treino para a morte, de modo que nós possamos, desde já, começar a nossa renovação. E, com isso, estarmos mais preparados para o momento do desencarne, de modo que o sofrimento seja menor. Então, como é que eu posso começar a minha renovação? Pelo prato de cada dia, comendo moderadamente, evitando o uso de álcool, fumo e drogas. Tudo isso enferma o meu corpo perispiritual e meu corpo físico. No tocante ao sexo, preservar o equilíbrio emotivo, sem excessos. Não se deixar escravizar pelo dinheiro que nos prende ao mundo material, o sexo, as sensações. Não nos apegarmos demasiadamente aos laços afetivos, sabermos que todos nós nos amamos e que os laços de amor continuam mesmo após a morte do corpo físico, sem nos apegarmos aos nossos entes como se eles só estivessem ao nosso lado na matéria. Religião, viver conforme os seus preceitos, buscando viver o amor, a bondade, a caridade. Fazer o bem sempre que pudermos, caridade, que isso nos eleva, moraliza a criatura e facilita o nosso desencarne. Conservar o sorriso, sorrir, fazer o bem,
buscar sempre elevar a nossa vibração, a nossa condição. Trabalhar sempre no bem. O trabalho eleva a criatura. Cumprir lealmente os nossos deveres. Quando nós praticamos essas orientações, realmente estamos treinando para o desencarne. Por quê? Porque estamos vivendo na matéria, mas não estamos no mundo, mas não vivemos para o mundo. Estamos aqui, mas já estamos preparando o nosso espírito para a vida espiritual. Tudo isso, obviamente, queridos amigos, vai facilitar o nosso desencarne. Perfeito? Trazemos as reflexões finais sobre a aula teórica. Então, em resumo, praticando a lei de Deus, atingimos o verdadeiro objetivo da vida material. Alcançamos o rápido desprendimento da alma do corpo material, independentemente do que possa causar a sua morte. Passamos de modo breve pela perturbação que se segue à morte, sendo apenas um sono leve com um despertar feliz. Obtemos a libertação, a volta da lucidez e o reconhecimento na vida espiritual sob o amparo dos espíritos bons, amigos e familiares. E experimentamos de modo sereno, alegre e feliz a continuidade da vida da alma após o seu retorno ao mundo espiritual, mantendo atividades nobres. Então, pratiquemos a lei de Deus e teremos um rápido desprendimento, uma breve perturbação. Rapidamente obteremos a libertação e iremos vivenciar a continuidade da vida de modo sereno, alegre e feliz. Está aí a nossa aula, o resumo daquilo que nós precisamos fazer para que a desencarnação seja mais feliz. Certo, meus amigos? Vamos agora então para a fase 8 da nossa educação da mediunidade, a parte prática do nosso curso. Já vimos 7 fases anteriores e agora vamos iniciar a fase da psicografia. Lembram que nós saímos da fase de evidência e audiência. Então, qual é o objetivo da psicografia? Habilitar o médium, psicógrafo, a intermediar mensagens da espiritualidade maior, de maneira eficiente e controlada, conforme nos ensina a doutrina espírita. Então, os exercícios de psicografia se iniciam após algumas semanas de manifestação dos espíritos sofredores, acrescido, claro, das manifestações de evidência e audiência, como nós já vimos. Se conduzidos antes disso, haverá maior dificuldade para se definirem os tipos de mediunidade, uma vez que essa faculdade acaba sendo mais cômoda e suscetível de desenvolvimento que a psicofonia. Vejam, queridos amigos, nós não estamos num laboratório de carismas, então nós precisamos ir trabalhando cada uma das potências mediúnicas ao máximo possível dentro do nosso curso. Por isso, uma fase para cada uma delas. Na fase da psicografia, é importante que os alunos já tenham trabalhado as fases anteriores. Eles estão mais seguros, mais conscientes de si, captam melhor os pensamentos, sabem diferenciar melhor os pensamentos que são seus, os pensamentos que são da erraticidade. Então, realmente é o momento apropriado agora, nesta fase do curso. Como vai ocorrer? Então, o dirigente destinará, antes da fase da psicofonia, um tempo de 10 a 15 minutos para o teste de psicografia. Pode encaminhar para os exercícios todos os participantes ou apenas aqueles que costumam relatar sintomas, como impulsos nos braços e nas mãos, pressão no centro de força frontal, aqui, facilidade para intuição e inspiração, e até mesmo aqueles que não revelam grande sensibilidade mediúnica. Mas o ideal é que cada participante tente a psicografia por umas 3 ou 4 semanas. Se não obtiver resultados, pode permanecer em vibração durante o tempo destinado ao treino de psicografia. Então vejam, não vai deixar de ter a fase da psicofonia, apenas reduz um pouquinho a fase da psicofonia
para que antes possa ter em torno de 10 a 15 minutos destinado para a psicografia. Então, todos vão tentar psicografar, médiuns de apoio, dialogadores e ostensivos, todos. É bom que todos tenham folha de papel, caneta, lápis, tudo isso, tá? E aí se vai estimular. Nesse momento, é o que nós vamos ver aqui, nesse momento todos tentam. Se após 3 ou 4 semanas alguns não conseguirem nada, nem de forma intuitiva, nada perceberem, nada captarem no seu campo mental, eles não precisam continuar tentando, se esforçando. Eles ficam apenas mentalizando aquele período, ficam apenas em mentalização. Se for um médium de apoio, fica mentalizando desde sempre. Se for um dialogador, naquela fase da psicografia ele fica mentalizando, certo? E depois, quando chegar na fase da psicofonia, ele vai dialogar. Perfeito? Então é isso que nós estamos colocando aí para vocês. Para se definir a psicografia quanto ao modo de execução, o dirigente orienta os médiuns para iniciarem os primeiros intentos segurando o lápis sobre o papel, mas sem impor esforço. Caso escrevam por impulsos involuntários, poderá se tratar de psicografia mecânica ou semimecânica. Após algumas tentativas sem impulsos, avaliar se surgem palavras ou pensamentos insistentes no campo mental. Aparecendo, escrevê-las por si mesmo, pois pode ser indício de psicografia intuitiva. Nós vamos ter uma aula onde nós trabalhamos a psicografia, para vocês entenderem. Mas a psicografia ela pode ser intuitiva, semimecânica ou mecânica. Intuitiva, a ideia passa na mente, o médium sabe que a ideia não é dele, mas ele tem consciência e ele passa para o papel, tá? Que é o caso desse segundo caso que nós colocamos aí. Existe ainda a psicografia que nós chamamos de semiconsciente, semivoluntária ou semimecânica ou mecânica totalmente inconsciente, tá? Quando o médium ele sente um impulso no braço, é mecânico, ele sente uma força, um tremor, uma dor, ele sente algo que impulsiona ele a escrever. Quando é semimecânica, ele sente o impulso no braço, mas a ideia vem na mente dele, ele tem consciência do que ele está se escrevendo na hora que ele começa a escrever. Por isso é semimecânica. E a totalmente mecânica é quando o médium, ele sente apenas o impulso no braço, ele não controla, ele escreve, mas ele não tem consciência daquilo que ele está escrevendo. Só quando ele sai do transe, que ele lê a mensagem, é que ele sabe o que ele está escrevendo. Então, na psicografia mecânica, o médium só tem ciência do conteúdo após o transe. Na semimecânica, ele tem ciência do conteúdo na hora que ele está escrevendo. E na intuitiva, ele tem ciência previamente, antes de escrever. A ideia vem, ele compreende e ele escreve, tá? Então, na mecânica e na semimecânica, o médium vai sentir esse impulso no braço, certo? Deve escrever. Se ele não perceber nenhum impulso, mas vier na sua mente palavras, frases, ideias, escreva. Aqui vale uma observação. Os alunos, normalmente, quando lhes chegam palavras soltas, eles não querem escrever, porque eles querem uma mensagem completa na mente para escrever. Não, meus amores, nós estamos ainda iniciando. Talvez você só consiga captar no primeiro momento palavras soltas, amor, raiva, ódio, alegria. Escreva. Veio qualquer coisa, Evelyn, mas eu acho que é meu. Não tem problema, escreva. Nós precisamos primeiro colocar para fora. Mesmo que seja anímico, tem que colocar. Na hora da avaliação, se vai ver se aquilo ali era animismo, se aquilo podia ser intuitivo ou não. Mas se eu bloqueio, eu não vou conseguir desenvolver lá na frente, tá? A psicografia não se presta ao atendimento de espíritos sofredores, aplicando-se para a divulgação da doutrina espírita, mensagens de estímulo, estudos e orientações aos encarnados. Esporadicamente e em reuniões mediúnicas de curas, pode ser usada para prescrever receituários, quando o médium apresentar essa especialidade. Durante o exercício, se a mensagem provém de um espírito sofredor pedindo ajuda,
deve-se interromper a escrita e orientar o espírito que lhe será atendido na fase da psicofonia. No exercício da psicografia, os médiuns devem manter os olhos abertos para verem o que e onde escrevem. Vejam bem aqui, psicografia não é para atendimento a espírito sofredor. Espírito sofredor precisa de diálogo. Espírito sofredor precisa de acolhimento. Espírito sofredor precisa de esclarecimento. Na psicografia não acontece isso, ele só está ali expondo a ideia dele, mas não há diálogo, não há acolhimento, não há amparo, não há um diálogo direto para que ele se sinta mais rapidamente acolhido e amparado. Então, na hora da psicografia, na hora do teste de psicografia, as mensagens, as palavras de estímulo vêm da espiritualidade que trabalha com a equipe da espiritualidade superior, que vem trazer mensagens de estímulo, de amparo, orientações. Então, quando o médium percebe que a mensagem é de um espírito sofredor, ele vai interromper a escrita, ele não vai dar continuidade e ele vai orientar mentalmente o espírito que ele vai ser atendido, mas aquele não é o momento. Ele vai ser atendido na fase da psicofonia. Agora não é o momento. Então vejam, nós não estamos deixando de ser caridosos, ao contrário, nós estamos sendo realmente caridosos, porque sabemos que ele terá um atendimento mais eficaz depois e não agora, tá? Então o médium, ele tem que ter esse controle. Se ele percebe que é um espírito evoluído, um espírito trabalhador, com mensagem de estímulos, perfeito. Caso contrário, interrompe a escrita. Mensagens longas e de palavreado difícil muitas vezes denotam interferência anímica, especialmente se procedem de pessoas que gostam de escrever. Como na psicofonia, as mensagens escritas devem ser curtas, simples e sintéticas, principalmente nesse primeiro momento. São mensagens rápidas, suaves, simples, sintéticas. Estamos ali em treino, a espiritualidade não vai escrever uma carta. Tá? Então, normalmente, quando isso acontece, principalmente nessa fase inicial, isso é mais anímico, é a própria pessoa, a ideia dela que ela está colocando como se fosse uma mensagem psicográfica. Qualquer produção obtida nos exercícios, como simples rabiscos, palavras avulsas, frases inacabadas, mensagens, deve ser guardada na casa espírita para posterior análise de conteúdo e avaliação do médium. Por mais originais que pareçam, não se deve atribuir valor a essas mensagens, pois não passam de meros exercícios que podem e devem ser descartados. Treino, meus amores, isso é treino de psicografia. Então não é para se utilizar essas mensagens, buscar publicar essas mensagens, é treino, ainda tem muito de animismo aí. Nós estamos treinando. Só quando os alunos estiverem numa reunião de trabalho, fora de um curso de MEP, numa outra condição, é que a casa vai avaliar as mensagens recebidas e ponderar sobre o que fazer com elas. Mas as mensagens do curso de MEP são treinos, apenas treinos. Perfeito? O que a pessoa pode sentir? Pressão na testa, atuação no centro de força frontal, impulso involuntário nas mãos e braços, palavras insistentes na mente, um estado de inspiração. Então, na avaliação final, algumas perguntas podem ser formuladas para estimular os comentários. Então, você sentiu o impulso nas mãos? Porque nós estamos ali trabalhando o quê? A psicografia mecânica ou semimecânica. As palavras fluíam na mente ou chegavam uma a uma? Como é que você recebia a mensagem na sua mente? Ela chegou, ou se era mecânico, não percebeu, você simplesmente escreveu e só teve ciência depois? Foi algo intuitivo? Enfim, quando ele diz, enquanto escrevia, teve alguma evidência, alguma percepção extrasensorial ou só escreveu? Então vejam que nós podemos, durante a psicografia, ter evidência. Eu estou escrevendo uma mensagem, mas eu estou tendo acesso à história, à experiência, a visualizações em cima daquela mensagem. Isso pode acontecer? Com certeza. Isso acontece? Com certeza. Então é importante, vejam, nós já trabalhamos vidência, não já? Já não trabalhamos audiência, então
Não é porque nós estamos fazendo a psicografia agora, o teste de psicografia, que os tipos de mediunidade trabalhadas até agora desaparecem. Não. Então as coisas se somam, se agregam, tá? Por isso que a pessoa vai ganhando experiência pouco a pouco. Perfeito? A psicografia pode ser praticada em casa? Não convém, queridos amigos. Como toda e qualquer faculdade mediúnica, a psicografia deve ser praticada mais na casa espírita, onde há preparo e assistência espiritual. As manifestações psicográficas também exigem disciplina, com hora e local para acontecerem. Nós estamos em teste de psicografia, nós estamos em educação da mediunidade. Nada de desenvolver mediunidade em casa sem preparo, sem assistência espiritual, não é o momento nem a hora. Médiuns experientes, Chico Xavier, Divaldo Franco e outros médiuns experientes, como nós também, depois de anos de trabalho, com disciplina, com estudo, com equilíbrio, poderemos desenvolver, praticar a mediunidade nas nossas casas, em horários certos e com disciplina, sim, mas não é o momento de vocês. Nós estamos em MEP, Educação da Mediunidade, tá? A psicografia requer sustentação, sustentação vibratória? Sim, para que o ambiente seja propício para a captação de ideias. Eis aqui mais um motivo para que seja praticada somente no centro espírita. Claro que médiuns experientes e equilibrados e experienciados podem desenvolver em suas casas. Chico Xavier o fazia, Divaldo Franco e há vários outros médiuns que trabalham também. Mas isso é quando o médium apresenta condição e equilíbrio e experiência para tal. Perfeito? A mensagem psicográfica perde autenticidade quando submetida à revisão ortográfica e à concordância verbal? Não. As incorreções ocorrem por desconhecimento das regras do idioma, seja pelo espírito, seja pelo médium. Então, fazer revisões é salutar. Não se deve alterar o sentido da mensagem, mas correções ortográficas de concordância verbal são importantes para que a mensagem fique correta. Então, essas são algumas das perguntas que as pessoas normalmente fazem no tocante à psicografia. Aqui trazemos, a partir de agora, na fase da psicografia, a partir de agora, nós teremos 3 comunicações simultâneas. Vocês devem lembrar que nós finalizamos a fase 7 com 2 comunicações simultâneas. Mas agora, a partir de agora, serão 3, tá? Então, serão 3 duplas dando comunicação simultânea no caso da psicofonia. No caso da psicografia, todo mundo ao mesmo tempo, né? Porque nós estamos ali treinando a psicografia. Na hora da psicofonia, 3 duplas simultâneas. Alternar nesse momento a ordem da comunicação e a composição das duplas. É a hora de fazer novo rodízio, não das duplas, mas da composição das duplas. Então, os médiuns vão continuar nos seus lugares, mas os dialogadores vão mudar de lugar para terem novas parcerias e, mais uma vez, testarem a sua habilidade, o seu diálogo com outros médiuns. Então, tanto os médiuns vão se adaptar a outros dialogadores, como os dialogadores a outros médiuns. Então, aí é o caso dos dirigentes terem esse controle para avaliar, para formar novas duplas, permitindo, mais uma vez, que haja um intercâmbio, uma diversidade cada vez maior. Aqui a ficha de sintomas, agora para a psicografia mais específica, onde se pergunta se teve impulsos nos braços, nas mãos, se sentiu inspirado para escrever, se teve pensamentos diferentes dos seus, se a escrita e os pensamentos eram simultâneos, se houve fluência e encadeamento das ideias durante a psicografia. São informações importantes para que nós possamos avaliar o tipo de psicografia dos nossos alunos, dos nossos participantes, tá? Temos também a continuação da ficha de sintomas para outras informações, de evidência, enfim, outras considerações que você já sabe, que você já está nos acompanhando aí em relação a essas fichas de sintomas há mais tempo. Perfeito? Meus queridos amigos, então nós finalizamos mais uma aula do nosso curso de mediunidade, tá?
Espero que você tenha aprendido, que você tenha gostado, que tenha sanado muitas das suas dúvidas. Se você ainda tiver questionamentos, nós estamos aqui para ajudar sempre. Por isso, os nossos contatos, nosso telefone, e-mail, nossos canais nas redes sociais, YouTube, Instagram, Telegram, nosso site, tudo aí para você, para que você possa nos localizar, para que você possa realmente ter a oportunidade de nos acessar e estar conosco nas nossas aulas. Para nós é sempre uma grande alegria contar com a sua companhia. Muitíssimo obrigada pela sua confiança. Continue seguindo conosco no nosso curso de mediunidade. Ainda tem muito conteúdo pela frente, mas eu conto com a sua presença, com a sua companhia. Até semana que vem. Um grande beijo, um grande abraço, meu querido amigo, e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.